Olá, eu me chamo Simone Simonetti e sou artista plástica e artesã aqui da cidade de Olinda e venho apresentar para vocês agora a oficina Amor à Natureza. Ela foi contemplada pelo edital da Lei Aldir Blanc do Prêmio Conecta Arte da Prefeitura de Olinda. A oficina Amor à Natureza consiste no repasse das informações sobre as técnicas de papietagem e papel machê, mas tendo como base para as nossas criações material reciclado. Então a gente vai utilizar principalmente o papelão, de qualquer caixa de papelão, aquelas bandejas de maçã, que onde acomoda a maçã e a pera, geralmente nos supermercados, e também o papel machê. Depois a gente faz o acabamento com aplicação de pintura e base para mesa ou para parede. Enfim, serão 3 vídeos onde eu vou repassar esses conhecimentos que eu obtive ao longo dos anos e é o material que eu mais trabalho atualmente. Eu espero que vocês gostem. Nós faremos um passo a passo muito simples, mostrando que com o material descartado, com aquele material que iria para o lixo, a gente pode fazer peças lindas que vai decorar o nosso espaço com muita elegância e sem agressão à natureza. Muito pelo contrário, a gente vai estar contribuindo para a limpeza, para a manutenção do nosso querido e amado meio ambiente. Eu espero que vocês gostem da oficina. Estou falando diretamente aqui da minha casa ateliê, no sítio histórico de Olinda. E a seguir serão os vídeos com todo esse conhecimento que eu tenho da forma mais simples que eu pude repassar. Agradeço a todos e tenham uma boa oficina. Amor à natureza. Bom, dando continuidade agora na nossa oficina, a gente vai separar o material que a gente vai utilizar. O principal material e o inicial é aquela bandeja que eu falei para vocês, né, que é material reciclado. Aquela bandeja que a gente encontra em supermercado, que acondiciona geralmente maçã e pera. Papelão de embalagem. Papel de embrulho, esse tipo de papel chamado papel madeira ou papel craft, que geralmente se encontra em sacos de padaria. Fita adesiva. Caneta para fazer o desenho da nossa peça, tesoura. Mais adiante, a gente vai precisar de um pouco de papel machê, que eu vou dar a receita desse papel machê com papel higiênico muito simples, cola. E para o acabamento, a tinta PVA. A principal tinta é a branca, porque a branca a gente, além de diluir as cores, tem que pintar a base. E também, se você quiser e tiver esse tipo de caneta chamada caneta permanente, para a gente fazer o acabamento de olhos e também de detalhes do nosso peixinho. O branco, principalmente para fazer a bolinha do olho, e o preto para dar o acabamento do olho também. São as duas principais cores, mas se você quiser comprar mais, você pode adquirir mais e... Bom, agora nós vamos dar continuidade, né? E na verdade, início a confecção do nosso peixinho, para chegarmos até essa fase, né, que é a montagem do peixinho no papelão, o corpinho mesmo do peixinho. Então, primeiro a gente vai recortar as bolotas, né, as bolotinhas dessa embalagem. Essa embalagem é aquela, como eu falei, embalagem que geralmente a gente pega em supermercado e mercadinho, onde vem acondicionado maçã e pera. Então, a gente recorta, fazendo o mais redondinho possível. Né, pra gente escolher esse corpinho, né, da forma a essa parte volumosa, é o que dá o volume ao nosso peixe. Então, a gente vai recortando, tentando, aparando, né, as arestas, no sentido de ficar cada vez mais simétricozinho, mais perfeito.
Se você quiser fazer um peixe menor que esse, então, essa parte aqui que será esse corpo, que dará o volume, você pode também recortar menor. Aí você pode fazer de vários tamanhos. Isso funciona muito bem se você quiser montar um mobile com esse material. Depois de recortado, recorta também o segundo, pra gente já ficar com as duas partes, né, do corpo prontas. Então, a gente recorta, vai ser mais ou menos do mesmo tamanho que a gente pegou da mesma bandeja. Vale salientar que algumas bandejinhas dessa de maçã e pera podem ter formas um pouco variadas, assim. Depende também, né, do fabricante e tudo. Tem umas maiores, tem umas mais profundas, enfim. Eu sempre peço no mercadinho aqui perto e o rapaz junta pra mim. Porque ela também já é feita, né, de papel reciclado, ela já é feita de papel machê reciclado. Então, a gente faz agora o seguinte, pegar essa bolachinha e vamos fazer o molde agora no nosso papelão. A partir do que a gente escolheu para o tamanho do corpo, é que a gente também vai dar a forma do peixe. Então, primeiro a gente faz, o primeiro passo sempre será o redondo do corpo. Eu vou tentar fazer mais ou menos como tá esse peixinho, né? O desenho, já que eu não faço molde, então vou fazer o biquinho bem pontudo, a barbatana de cima, na verdade ele é assim, certo? A barbatana de cima mais arredondada, a barbatana de baixo mais pontudinha e o rabinho reto aqui e fazendo essas duas curvinhas, certo? Se você quiser reproduzir ele igual, mais vezes, faça o primeiro como molde, deixe esse primeiro como molde, não faça a montagem dele. A partir daqui a gente recorta o nosso peixinho, né? Tentando seguir, porque vai acomodar o corpinho ali. Recorta. Para esse tipo de modelagem, de tamanho de peixe, não é necessário um papelão muito denso. Eu tô usando o papelão de embalagem, desse papelão que chama papelão ondulado, mas ele não é um papelão muito denso. Quando eu faço esculturas maiores, né, aí eu uso esse papelão mais forte. Mas para peixinho, esse papelão mais fofinho, digamos assim, né, ele é mais fácil também pra gente recortar. No caso de você fazer depois oficina com crianças, você já pode ir levar para as crianças essa etapa já cortada, né? O peixinho já cortado, já que o manuseio de tesoura com criança depende muito da idade e não é muito recomendável. Então, a gente vai recortando, tentando fazer o máximo possível igual ao que a gente desenhou. Como eu disse, é um desenho livre, mas você pode fazer o primeiro de molde, né, para poder ele, se você quiser repeti-lo, ou mesmo para dar aula com crianças. Então, agora a gente vai montar o corpinho, que é colocar a bolachinha que deu volume ao corpo do peixe. A gente pode já separar aqui alguns pedaços de fita adesiva. A fita adesiva ideal nesses casos é a crepe, porque ela é ideal para papel. Então, a gente segura, faz essa primeira parte, cola, fixa ela com essa fita adesiva para facilitar depois o nosso trabalho de papietagem, que é o papietagem que já tá pronta nessa fase daí. Aqui bota a segunda, veja que já deu o volume de um lado, agora vamos dar o volume do outro lado, né? Para fazer o corpinho do peixinho. A gente faz a mesma coisa, corta 2 pedacinhos de fita crepe,
e fixa mais uma vez agora o outro lado do corpinho, certo? Bem apertado, para ficar seguro e mais fácil da gente manusear ele mais adiante, ok? Bem presinho. Como tá aqui. Certo? Agora, a gente pode fazer as barbatanas laterais, na verdade, as nadadeiras. Então, você pode cortar uma tira do papelão. Se precisar, se não tiver muita habilidade, assim, de cortar direto com a tesoura, pode ir também cortar com régua. Mas, como a gente tá fazendo uma coisa bem artesanal, dá pra gente fazer bem interessante, ó, pode amassar o papelão, ficar mais fininho. Dá pra fazer uma coisa mais artesanal, não precisa ser tão simétrico, né? Tão certinho. A gente pode ajustar as nossas habilidades. Então, aqui, ó, dá uma afinada na ponta, numa das pontas. Pega o outro pedacinho pra fazer igual. Também dá uma afinada numa das pontas, vocês vão ver por quê. Porque isso aqui a gente vai prender agora no corpinho do peixe, que são as nadadeiras laterais que todo peixinho tem. Essa nadadeira aqui, ó, lateral. Então, a gente dobra, basicamente, as duas no mesmo tamanho. Recorta 2 pedacinhos de fita crepe. E vamos colar agora nas laterais do nosso peixinho essas barbatanas. Tentando, certo? Tentando deixá-las na mesma altura que a gente colocou do primeiro lado. A gente olha assim, olha de cima, pra gente ver como mais ou menos onde tá. Melhor botar logo uma cola e a gente tenta colocar o mais simétrico possível, beleza? Então, aqui a gente tem ó, as duas nadadeiras. A gente tem a estrutura básica desse peixinho. Essa é a primeira fase e essa é a segunda fase, que é a fase de papietagem, que a gente vai fazer, dar continuidade no próximo vídeo.